Afinal, o Damian lá da temporada de Beyblade Metal Masters, com todo aquele poder massivo que ele tinha e toda aquela sombrilidade, ele poderia ter desenvolvido o poder sombrio de uma forma que seria muito mais significativa dentro do anime? Pois bem, senhores, meu nome é André, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje você que está assistindo é meu convidado para ficar até o final e entender um pouco mais sobre essa história. Quando a gente analisa a construção do Damian dentro da temporada de Metal Masters, a gente vê que ele tem algumas características ali que são muito favoráveis ao poder sombrio, mas por que que ele foi um Blader que foi descartada essa possibilidade e a história do poder sombrio foi muito antecipada e trabalhada em outro personagem que não fazia sentido? Quando a gente analisa a construção do Hades Kerbex, a personalidade do Damian e o que foi ensinado para ele, nós vemos ali que tem sim uma questão que é muito crucial. O Damian, ele tinha todas as características para desenvolvimento do poder sombrio, só que foi uma ideia descartada. André, por quê? Porque alguns episódios antes, o Tsubasa já tinha tido esse desenvolvimento, e colocar isso de novo seria uma coisa muito redundante. Porém, o detalhe é que eles inverteram a ordem dos fatores e isso acabou alterando o produto. A questão é, senhores, que o Damian, ele foi um Blader artificial, aquele personagem que ele é construído para ter um alto poder e esse alto poder ele durar somente alguns episódios. Como vocês já estão carecas de saber aqui no canal, Beyblade, ele trabalha muito mal a história. Beyblade não consegue ter aquela consistência numa história de começo, meio e fim decente. O arco sombrio do Tsubasa é um exemplo disso. A história do Damian é isso. A história do clã dragão, que foi exclusiva do mangá, também é isso. Alguns Bladers poderiam ter sido muito bem desenvolvidos se o anime ele fosse aquele anime de história, não esse anime corrido que foi de 150 capítulos. Se o anime ele tivesse sido adaptado fielmente ao mangá, com a mesma qualidade do filler que são alguns episódios dentro do anime, senhores, eu arrisco a dizer a vocês que a gente teria um anime muito mais completo e bem explicado. Imagina a gente ter mais uma temporada. André, mas tem Zero D, parceiro. Eu vou falar de coração. Não menciona Zero D como temporada de Metal Fight, esquece. A questão, galera, é que o Damian, ele foi um personagem que ele teve esse alto potencial. Todas as características do Hades Kerbex eram características de um Beyblade sombrio. Mas por que que eles abandonaram essa ideia? Exatamente pela questão da redundância. Eles já tinham trazido o poder sombrio no Tsubasa. Fazia sentido? Talvez, mas não como faria sentido no Damian. A questão é, senhores, quando a gente para refletir a questão do que precisa para o poder sombrio existir, a gente vê que existe alguns fatores críticos. Dois dos fatores principais é o Beyblade possuir peças que vão causar um alto dano intencional, o que era o caso do Poison Serpent SW145SD e do Lightning L Drago 100HF. Esses dois Beyblades, eles possuíam peças exclusivas para causar o máximo de dano possível. André, e o Hades Kerbex também possuía. Se você analisar, o Hades Kerbex ele tem uma construção para ser um Beyblade muito bom de equilíbrio e também um Beyblade extremamente bom na questão do ataque. Tanto que o Hades Kerbex ele conseguiu eliminar toda a equipe Excalibur fazendo um estalo de dedo e de uma forma muito simples. E detalhe, era Excalibur numa versão muito superior do que foi na luta contra a Gangan Galaxy. Outro detalhe que transforma o Damian num candidato especial para o desenvolvimento do poder sombrio é a questão dele ser um Blader que ele quer causar dano e destruição intencional. Se você analisar, somente o Raid e o Ryuga tiveram essa intenção, exatamente como o próprio Damian ele demonstrou. O Argo, ele é um caso especial, ele até tinha ali algumas características, mas não tão fortes como o Damian, por exemplo, e eu vou falar disso num vídeo futuro. Então se a gente tem um Blader que ele é extremamente forte, um Blader que ele tem uma característica muito notória, ele é um Blader que tem todas essas emblemacidades para poder ter ali o poder sombrio, por que colocaram o poder sombrio no Tsubasa e não no Damian? Exatamente porque, quando foram fazer o anime, eles inverteram a ordem dos fatores. Normalmente o Tsubasa aconteceu primeiro, o Damian depois, só que se tivessem invertido, faria muito mais sentido pela lore da história. O Damian ter aparecido com o poder sombrio, aquela luta, ele ter destruído os Beyblades do Tsubasa e do Yu, e depois o Tsubasa ter desenvolvido o poder sombrio. Essa lógica faria muito mais sentido. Porém, desde o começo de Beyblade Metal Fight, eles colocaram o Tsubasa para poder desenvolver o poder sombrio. O fato de que eu já falei aqui no canal do Tsubasa ter desenvolvido o poder sombrio é um detalhe que foi a única relevância que o personagem teve na série. E isso é uma coisa que é muito ridícula. A questão é, galera, que essa decisão dos executivos foi talvez uma das decisões que mais
mais trouxe ali furo de roteiro. Não fazia sentido nenhum Tsubasa ter desenvolvido o poder sombrio. Por mais que ele foi derrotado pelo Hyuga, a história de Beyblade Metal Masters, ela foi construída totalmente do zero. Teve algumas menções, alguns flashbacks e blá blá blá, mas foi uma história nova, então não faria sentido o Tsubasa ter desenvolvido o poder sombrio. Pra mim que sou fã da franquia, galera, é muito desgastante eu ver um personagem como o Damien, que tinha potencial de ser desenvolvido, ser tratado dessa forma, porque como eu falo pra vocês, se Beyblade tivesse sido um anime de história, igual foi Naruto, igual foi Bakugan, igual foi outros animes, ele teria um desenvolvimento muito mais aprimorado, uma história muito mais nítida e uma construção muito mais sucinta. Aquela coisa que você assiste e fala, cara, teve um começo, um meio e um final e eu tô satisfeito. A maior parte do público que assiste Beyblade por mais de 10 vezes seguidas começa a notar esses erros e fala, velho, tem muito furo de roteiro, tem muita coisa que falta. Exatamente por que falta. Os executivos não quiseram trabalhar Beyblade de uma forma que fosse muito mais rentável, porque eles já estavam com a intenção de acabar Metal Fight e começar a saga Burst, acabar a Burst, começar a saga X e por aí vai. E galera, eu também quero escutar a sua opinião, porque ela é muito importante pro canal continuar, e principalmente com vocês comentando, vocês dando like, e se você não é inscrito, se inscrevendo, você ajuda demais o canal continuar na ativa e bom, se recuperar dessa fase que a gente passou. Galera, eu quero agradecer imensamente a todos vocês pelo apoio que vocês estão dando, like, inscrição, a galera que tá virando membro aqui no canal pra fortalecer o projeto, porque sem vocês nada disso teria acontecido. E também eu não teria voltado pro YouTube mais uma vez. Senhores, meu nome é André, quero agradecer mais uma vez a todos vocês, tamo junto, fiquem bem, aguardem os próximos vídeos porque tem conteúdo novo chegando e conteúdo que muitos de vocês vão gostar. Fiquem bem e fui!